Agora sim, no ar, ao vivo aqui nesse domingo, 13 de dezembro de 2020, mais um resumo da semana. Fazer o balanço dos últimos acontecimentos, vamos discutir as principais notícias nacionais e internacionais. Hoje, eu, Rafael Dantas, com os companheiros Antônio Carlos Silva e João Pimenta. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para eles. Antes, deixa eu falar para você que está acompanhando a gente aqui. Se não estiver inscrito ainda, inscreva-se na Causa Operária TV. Curta e compartilhe o nosso link aí nas suas redes sociais. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. E se você ainda não é membro do nosso canal, você também pode ser membro. Assim você dá uma contribuição regular, um valor baixinho que cabe no seu bolso e ajuda muito a sustentar essa TV independente. Então, junte-se aí às quase 87 mil pessoas que já estão inscritas no nosso canal, que tem acesso aí a mais de 8 mil vídeos, né, e já alcançamos aí a marca das 18 milhões de visualizações, caminhando aí para mais, né, abrir 2021, mais um ano da Causa Operária TV no ar. Bom, falando em atividades, né, mais um ano de atividade, nós temos aí à frente a 46ª Universidade de Férias, 46ª Universidade Marxista do PCO, com o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, e eu peço para o companheiro João Jorge contar mais para a gente sobre como é que vai funcionar e como é que você pode se inscrever, como é que você pode fazer para participar. Boa noite, João. Boa noite, Rafael. Boa noite aí a todos os presentes, né? Eu queria, primeiro de tudo, falar um pouquinho sobre a Universidade Marxista, a Universidade de Férias do PCO, né? Excepcionalmente, esse ano nós não vamos poder, e já existe aí um luto generalizado nas fileiras dos militantes do PCO que esperavam poder já em 2021 pegar uma piscina, tomar um sol e aproveitar o verão. Infelizmente, por conta da pandemia do novo coronavírus, nós não vamos poder fazer o tradicional aí retiro de férias do PCO, em que a juventude acampa, os outros companheiros todos se reúnem para 15 dias aí de discussão política, de formação sobre o tema do stalinismo. A Universidade Marxista vai ser uma atividade online dessa vez, né? Mas não temam, nós estamos preparando um curso especialíssimo sobre o problema do stalinismo, que não vai ser algo que efetivamente nunca foi feito, acho que na língua portuguesa e talvez em nenhuma língua, que é pegar o stalinismo desde a sua origem, né, contando aí a história a partir do Stalin durante a Revolução Russa e antes, um pouquinho sobre a história dele, indo até toda a ascensão do stalinismo e, é claro, fazendo aí uma análise revolucionária marxista de assuntos que praticamente não foram tratados, que é a conduta da burocracia stalinista depois da morte do Stalin e até a dissolução aí da União Soviética. Bem, algumas coisas que eu queria falar, né? O curso nem foi lançado, o site foi ao ar, se eu não me engano, foi nessa quarta-feira, e nós já tivemos aí uma explosão de assinaturas, né? Já são 500 confirmados para o curso. Centenas de companheiros entraram aí na universidademarxista.pco.org.br para se inscrever aí na nossa nova plataforma. Essa plataforma, eu queria explicar um minuto como é que funciona, né? O pessoal que assina o curso na Universidade Marxista vai ter acesso aí a 16 aulas, que nós estamos estimando mais de 40 horas de conteúdo para o pessoal ver, além de uma coletânea exclusiva para os assinantes, que vai ter aí a possibilidade dos companheiros de, isso é coisas muito interessantes, né? Vocês vão poder ver aí documentos que foram traduzidos pela primeira vez para o português aí, para a discussão desse tema, vários verbetes enciclopédicos para ajudar aí no curso em si. Muitos companheiros não têm aí uma educação no problema das figuras históricas, dos acontecimentos dessa época, e vão poder acompanhar aí junto a uma das partes da Universidade Marxista, que é a nossa enciclopédia. Também vai ter uma biblioteca dedicada ao curso, com vários documentos, fotos, vídeos, etc. e tal. Então, tudo isso você pode dar uma olhada no universidademarxista.pco.org.br. O curso, ele é um curso pago, o custeio vai ajudar aí a expandir as nossas atividades de formação. E, é claro, né, queria falar um minuto, também ajuda a gente a fazer mais cursos desse tipo. A expectativa é que a Universidade Marxista agregue em uma única plataforma todos os cursos que nós formos fazer, e vários dos que a gente já fez. O objetivo também é migrá-los para a plataforma, para o pessoal poder acompanhar eles de forma estruturada, bonitinha lá,
fazer o seu próprio currículo, né? Ele vai emitir um certificado também, o pessoal vai poder colecionar aí os vários certificados dos cursos do PCO, que são, nessa altura do campeonato, como o Rafael já disse, mais de 45 cursos, essa vai ser a 46ª, né? Universidade de férias, a gente vai também lentamente ir fazendo para o pessoal poder acompanhar os antigos e os novos, naturalmente. E está disponível aí para você assinar 3 tipos de assinatura. Nós estamos dando um desconto para os 2 cursos que a gente já fez na plataforma anteriormente, o curso do Fascismo, que é aí como combatê-lo, e a Revolução Chinesa, né? Esses 2 cursos você vai poder acompanhar eles pagando aí a bagatela de, se eu não me engano, é R$ 59,90 cada um dos cursos antigos, ou você pode pagar R$ 149,90 e receber tanto o curso atual do stalinismo como os 2 antigos. Lembrando aí que o curso atual está sendo vendido por R$ 99,99 e isso significa que você vai estar levando aí um valor de R$ 220 por apenas R$ 149,90. Quer dizer, um desconto bem legal que a gente está dando para o pessoal que quiser já se inscrever para o curso atual e levar os 2 cursos anteriores aí na bagagem. Você entra no site, faz um cadastro e fica com a sua conta lá para poder sempre assistir os cursos, ver aí a coletânea, tudo, marcar as aulas, ver de onde você parou, tudo bonitinho. Bem, além disso, né, queria avisar todo mundo, o curso vai aí começar no dia 5 de janeiro, nós vamos ter aí 2 aulas, toda terça e quinta por 2 meses, também como a gente não vai fazer, isso é uma coisa que eu considero um incentivo também, como nós não vamos fazer aí um encontro presencial, nós pudemos, para fazer valer o melhor aí do curso à distância, que a gente prefere naturalmente fazer o presencial, o pessoal poder fazer a confraternização, conversar, conhecer os outros companheiros do PCO. Mas como vai ser online, a gente vai poder espaçar isso daí por 2 meses, o pessoal vai poder acompanhar de janeiro e fevereiro o curso, né? E é claro, eu queria falar um minuto sobre o número de 500 confirmados já para o curso. Esse aí eu diria que é um dos... No Brasil, com certeza, é a maior iniciativa de curso de formação marxista. Não há nenhum curso com centenas de confirmados, nem que nenhum que teve no último período aí esse tanto de presentes, fora as outras universidades marxistas. E, é claro, eu diria que é raro você encontrar uma organização que tenha conseguido fazer uma atividade dessa magnitude aí na esquerda revolucionária mundial. Sou obrigado a dizer que nós estamos aí pioneiros. E eu acho que, assim, é imperdível, gente. O companheiro Rui tem preparado esse curso com muito carinho. Ele que é, naturalmente, um dos maiores especialistas no tema. E, é claro, do ponto de vista da esquerda revolucionária, eu acho que é bem seguro dizer, sem par, a análise que nós vamos fazer aí. O partido todo tem se mobilizado para garantir aí uma coletânea farta e boas condições aí para todo mundo acompanhar. Então não percam, por favor, se inscrevam já, universidademarxista.pco.org.br. Bem, gente, um último aviso, né, para quem não fizer em dezembro, nós estamos fazendo já a liberação em lotes. O pessoal que comprar em cima da bomba vai pagar um pouquinho mais caro, não sei ainda quanto é. Então eu recomendo comprar desde já, porque já vai com o desconto. Lembrando que a gente tem feito aí um preço extremamente camarada. A gente fez a conta, tá dando R$ 2,50 por hora de aula. É um negócio assim praticamente gratuito, quando você olha bem o assunto. Bem, eu falei demais hoje sobre o curso, queria passar para o Toninho, que é o professor aqui, para falar um pouco sobre o problema do Fundeb. Ok, João, boa noite, Rafael, a todos os nossos amigos internautas. É mais barato do que isso só o salário do professor na rede estadual de São Paulo, né, que é uma miséria, e em todo o país. Né, e tem a ver com esse nosso tema agora, porque os sindicatos e a esquerda, de modo geral, alimentaram uma doce e falsa ilusão, né, no meio desse ano, quando foi aprovado um reajuste ínfimo no percentual do Fundeb, né, que foi aprovada também a sua continuidade, já que o atual Fundeb se encerrava agora em 31 de dezembro. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, aprovaram o caráter permanente desse fundo. Né? E aí houve toda uma alegria, toda uma exaltação, essa festa da esquerda que comemora quase tudo, né? Comemora eleição de vereador, né? Segundo turno que vai ser derrotado, vitória da direita golpista, porque o Bolsonaro perdeu, mas ganhou o Dória, né? Satanás foi derrotado pelo Beelzebub, e assim por diante. Bom, no caso do Fundeb, nós fomos profundamente críticos do pacote aprovado, né? O pacote que teve como relatora uma deputada do DEM, obviamente ninguém podia esperar que o DEM encaminhasse aí alguma coisa a favor do ensino público,
né? Bom, mas disseram para a gente que era um exagero do PCO, como sempre, né? Disseram que a gente não comemorar aquela importante vitória é uma espécie de cegueira do PCO, que é muito exagerado e tudo mais. Bom, agora veio a regulamentação, já era ruim o que tinha sido aprovado, né? Se previa, por exemplo, um reajuste da ordem de 2% lá no próximo ano das verbas do Fundeb, quando todo mundo sabe que 2% a mais no ano que vem significa menos dinheiro que nesse ano, porque obviamente a arrecadação vai cair, né? Todo mundo, não precisa ser professor de matemática, né, para fazer as contas e saber disso, né? Que 2% de 20% a menos, por exemplo, até que se estima aí a queda na arrecadação, é menos do que os atuais 100%. Mas o pior ainda estava por vir. E nessa semana veio. Os deputados aprovaram que o Fundeb pode repassar verbas para as escolas confessionais, né? Para aquelas escolas que são chamadas as escolas que não têm fins lucrativos. É a picaretagem, né, na forma, por exemplo, das universidades privadas ligadas aos grupos religiosos, como é o caso das PUCs, né, é o caso das universidades como o Mackenzie, que são ligados a igrejas, né, e tantas outras que existem aí afora pelo país. Então, no caso do ensino do Fundeb, que se dirige exatamente ao ensino básico, né, nesse caso aí seriam para as escolas de aplicação, por exemplo, dessas universidades, e outras escolas confessionais vão poder receber recursos, né, daquilo que a esquerda tinha comemorado como uma vitória. Ou seja, não tem vitória nenhuma, né, os recursos vão ser ainda menores, e além disso, o salário dos professores, como de todos os servidores públicos, permanecem, eles estão com essa medida propondo aí, mantendo o congelamento do salário, que na maioria dos estados já está congelado há 5 anos, vai continuar congelado, né? mais um ano de congelamento do salário, ou seja, foi uma vitória totalmente ilusória, né? Mentira, né? Porque obviamente não há que se esperar nenhuma vitória efetiva sem mobilização por dentro de um Congresso Nacional totalmente controlado pela direita, defensora do ensino pago e, portanto, da política de destruição do ensino público. Eu acho que esse caso ele é bastante sintomático, né, para a gente desfazer todas essas ilusões. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas no momento que estão negociando aí votos em torno da eleição da Câmara dos Deputados, acordos que supostamente preveriam e iriam garantir melhoria para os trabalhadores. Acreditar que esse Congresso fraudulento, dominado pela direita, vai aprovar alguma coisa a favor dos trabalhadores sem luta é muita estupidez. Bom, e a situação só fica ainda pior, né, porque nós temos aí, junto com a situação de corte dos gastos públicos e de arroz salarial, nós temos uma situação de inflação no país. Aí eu vou passar para o Rafael para ele falar, né, de um aspecto importante justamente da alta do custo de vida, que é o aumento do preço dos alimentos. Vai lá, Rafael. Essa semana o IBGE divulgou uma pesquisa, uma reportagem do G1, do portal da Globo, entrevistou o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, que fez uma declaração que, na minha opinião, é algo estarrecedor sobre a situação do país, né? Importante para quem, particularmente a gente pensa aqui no caso dessa esquerda pequeno-burguesa, que acredita, né, na fantasia de uma boa votação, de uma boa eleição. Tá aqui um retrato do país. Já vou fazer um suspense. Os números são os seguintes. Tivemos uma alta, né, de 2,54% do preço dos alimentos em novembro. Ao ano, né, de janeiro a novembro, estão acumulados aí 12,14%. São os números do IBGE, que indicam que isso daí é o maior resultado, né, de inflação em um único ano desde 2002, 18 anos atrás, né, quando a alta tinha sido acumulada de 19,47%. Então, chegamos aí no maior valor desde então. Bem, aí a explicação, né, dada pelo gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov,
ela é realmente preocupante. Veja o que ele diz. A gente tem os mesmos fatores que continuam influenciando na alta dos preços dos alimentos, como o câmbio num patamar mais elevado, né? Então todo mundo sabe, o dólar passou dos R$ 5, os solidários produtores, né, as grandes, o agro pop produz para exportação porque vai ganhar mais, né? Justamente porque acaba, né, as commodities, algumas mercadorias, aí, produtos in natura, acabam, né, valorizando no mercado estrangeiro. Mas essa daqui é a mais preocupante. Ele diz o seguinte: por que teria aumentado também? Bom, a demanda, né, tem a influência do auxílio emergencial. Então você faz a conta, né? O governo distribuiu sob muita pressão, no meio de uma crise enorme, concordou em pagar o auxílio emergencial, e a situação, a magreza, né, a pobreza do brasileiro está tão acentuada que a injeção desse recurso, né, na economia criou uma oscilação de preço. Não é que o auxílio emergencial, né, então, vendo de outro ângulo, não é que o auxílio emergencial conseguiu manter estável uma situação existente, evitou que algumas pessoas caíssem numa situação de insegurança alimentar, etc. E tal. Não. O auxílio emergencial, ele não é que ele tapou o buraco, ele colocou um pouquinho de terra no buraco de muita gente que não tinha nada, né? Um pouquinho que entrou, que o governo liberou, já alterou, juntamente com a especulação financeira, juntamente com a inflação, né, os índices, com a inflação, com a exportação, já alterou os índices inflacionários, né? Daí que se consumam os dados, né, sobre a fome no Brasil, ou como as pesquisas e a imprensa gostam de chamar, né, a insegurança alimentar, e o desemprego, né, que também já não é mais desemprego, né, é o desalento, é a pessoa que parou de procurar emprego, que também tem acumulado altas recordes, né? A carne é o item aqui que puxou, segundo os pesquisadores, os preços, a inflação, a taxa de inflação para cima, e quem está nesse momento, quem já viu, né, está tendo um flashback do que aconteceu na década de 90, em que você ouvia, né, que, bem, não dá para comprar carne, então vamos comprar frango. Aqui também, só que agora o frango é responsável, né, pela inflação. O preço está subindo porque também estão comprando frango, né? Pararam de comprar carne, mas como estão comprando frango, tem itens aí que, chegando aqui, né, de 12 alimentos que sozinhos, né, subiram mais de 40% no ano até agora, né, em 11 meses. Veja só, cesta básica: né? Óleo de soja, tomate, arroz, feijão fradinho, batata inglesa, laranja lima, pimentão, batata doce, morango, feijão preto, exatamente, morango e feijão preto, cada um desses aí subiu no mínimo 40%. Né? O óleo de soja dobrou de preço, tá? Subiu 94,1%. Né? Arroz, a gente viu aí o quilo, né, o saco de 5 quilos por quase R$ 28, o arroz subiu quase 70%. Né? Então acho que esse é o quadro em que se soma, né, a situação grave aí de desemprego, fome, pobreza, e que está aí sendo agravada, né, como o companheiro Antônio Carlos falou, além do ataque à educação, o que vem pela frente no ataque aos trabalhadores de um modo geral. Né? Abro para um comentário, mas se o companheiro João quiser pegar a emenda desse tema e a gente tratar do pacote de conjunto, porque o governo tem planos, né, para uma parte expressiva dos trabalhadores, que são os servidores, né? Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau com o comentário do Rafael. A situação do país, a gente, realmente é grave quando o auxílio emergencial melhora a vida de algumas dezenas de milhões de pessoas.
Isso daí, companheiros, eu acho que demonstra uma questão que é muito importante, só queria um comentário, que é o seguinte, nós temos um problema sério com o programa Bolsa Família. Ele está claramente desvalorizado, porque as pessoas estão recebendo um valor acima do Bolsa Família e estão tendo que gastar em alimentos de primeira necessidade porque o dinheiro não estava dando. Isso coloca aqui uma questão clara. Desde que a Dilma caiu, esse programa não tem um reajuste sério. Faz 5 anos já. Nós estamos entrando em 2021 e não há previsão de reajuste real. Para o programa Bolsa Família, os R$ 200 que as pessoas estavam recebendo, no máximo, não estão mais fechando a conta. Já não estavam na época, mas agora está se tornando um negócio ridículo com a alta dos preços. Mas eu acho que a gente tem que colocar aqui um problema. Ao mesmo tempo que o presidente, o Bolsonaro, não tem plano para resolver o problema do auxílio emergencial, porque o fato é que o Guedes falou, em 2021, nada de auxílio. Não sabemos se vai continuar aí em valor menor. O fato é que não tem perspectiva. Agora, o Guedes, que está muito preocupado com o orçamento público, ele estava usando aí, para usar um termo de um companheiro meu, miguelando dinheiro até para a vacina do coronavírus. O homem falou que não ia gastar o dinheiro para vacinar a população. Aí chegou a Folha de São Paulo e falou, ninguém defende tanto a austeridade fiscal quanto nós, mas isso é uma loucura total. Precisa gastar o dinheiro pelo menos com a vacina. O editorial da Folha disse isso hoje. Agora, além disso, né, o Guedes liberou finalmente 20 milhões, depois de muito choro e muita lágrima. Ele decidiu que ele vai cortar gastos aí. Como, né? Ele falou, vai cortar a jornada de trabalho dos funcionários públicos, essa é a proposta, em 25%, e com isso roubar 1/4 do salário do funcionário. Aí, até aí, funcionário público é uma coisa assim genérica, né? A gente precisa perguntar para o Guedes com quais tipos de funcionário público ele está planejando cortar. Gostaria de perguntar se ele planeja cortar 25% dos professores. Porque se cortar em 25% o salário dos professores, quem vai administrar as salas de aula do nosso país? Porque o professor está dando aula, eu estudei no estado, para 40, 50 alunos. Vai dar para aula para 70? Aí não é mais sala de aula, já vira um auditório. Ou ele pode também, se ele tiver com essa ideia, cortar 25% do salário dos médicos brasileiros no meio da pandemia do novo coronavírus. É uma ideia também que assusta 220 milhões de brasileiros, mas que é possível, já que ele está considerando cortar os 25% dos funcionários públicos. A dúvida é quem são esses funcionários públicos que ele vai cortar e o que essas pessoas vão fazer? Porque o governo gosta de falar que funcionário público é um ser privilegiado. Acontece que existe um pequeno número de funcionários públicos privilegiados, em geral, em organismos que eles não mexem, tipo o Poder Judiciário. São os juízes recebendo mais de 30 mil de salário, são os famosos super salários dos professores universitários da USP, que ganham 50 mil reais, isso também é uma pequena minoria dessa categoria, e eles se escondem atrás da massa de miseráveis que são os funcionários públicos normais, que são os professores do estado de São Paulo, que recebem menos de 2 mil reais, dependendo da carga horária. Como é que esse cidadão vai pagar as suas contas, principalmente a conta de luz, né, que o Bolsonaro decidiu aumentar, com 25% a menos de salário? Isso daí o governo não responde, porque o fato é que eles não têm plano. Eles não fazem a menor ideia de como eles vão resolver o problema da crise, porque eles gastaram pouco durante a pandemia do coronavírus, mas esse pouco era muito mais do que eles queriam ter gasto. E agora eles vão cobrar a conta aí dos funcionários públicos. O Bolsonaro tentou emplacar um projeto para substituir o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, só que o projeto era muito mais excludente e economizava muito dinheiro. Então nós temos uma situação aí que eu diria que é muito complicada para o Brasil no próximo ano. Aparentemente, acabada a pandemia, vai sair aí uma rajada de ataques contra os trabalhadores brasileiros. Mas eu vou passar para o Toninho comentar uma coisa. Enquanto ele está pensando em arrancar o salário dos professores brasileiros, tem uma certa turma que sonegou aí uma bagatela no Brasil, e eu queria que o companheiro Antônio Carlos falasse um pouco, porque daí poderia ser tirado dinheiro. Mas aparentemente não se planeja cobrar essas pessoas. A situação deixa muito claro que o problema, obviamente, não é falta de dinheiro, né? Tem dinheiro, e dinheiro em abundância, né? E a tal ponto que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, divulgou um estudo na última semana apontando que a sonegação deve chegar aí à casa de 417 bilhões. Veja, o João comentava há pouco que o Paulo Guedes ficou chorando aí para liberar 20 bilhões para compra de vacinas, né?
mas o que foi sonegado aí pelos capitalistas brasileiros, né, isso que o que o Instituto IBPT conseguiu levantar, né, é quase meio trilhão. Né, é dinheiro que dá para jorrar leite de pedra, né, de tanto dinheiro, tanto recurso que é isso daí. Bom, é significativo porque, bom, como foi falado aí, diante de uma situação de alta de preços, que o Rafael destacou agora há pouco, né, de inflação totalmente fora de controle, o governo anunciando o preço da cesta básica chegou no mês de novembro a média de R$ 600 nas capitais brasileiras, né, a tal ponto que o Diese anunciou que hoje o salário mínimo teria que ser de mais de cerca de R$ 5.300 para arredondar, né, para ele se equiparar àquilo que ele inclusive já foi no passado. Né? Na década de 60, o Brasil teve um salário mínimo que era o que vale a mais de R$ 3.000 em valores atuais. Quer dizer, a economia cresceu várias vezes, né? Obviamente isso não tem nada a ver com a incapacidade, né, dos capitalistas brasileiros de pagarem, mesmo nas condições decadentes do capitalismo nacional, né, um salário mínimo, né, muito superior ao que é pago atualmente. Bom, e aí, obviamente, essa situação condena todo mundo à fome. E aí eu queria destacar uma coisa importante, que é o seguinte: a principal fonte de recurso dos capitalistas nesse momento não é outra senão o Estado. Né? Quer dizer, se você pega, por exemplo, os setores que mais estão ganhando dinheiro no país, como é o caso dos bancos, né, eles não fazem nada de produtivo para a sociedade. Né? Não geram crescimento, não geram empregos, pelo contrário. Né? Os bancos estão fechando agências, demitindo, mas continuam tendo lucros extraordinários. Bom, e o Estado brasileiro, que é esse provedor de recursos para os capitalistas, porque a gente está vendo que investimento em saúde é zero. Né? As pessoas estão morrendo de Covid e não tem nem teste. Para ter dinheiro para vacina, eu diria que tem que ter uma pressão da sociedade e também o interesse dos laboratórios. Nós vamos tratar disso aí daí a pouco. Né? A vacina é muito mais uma jogada política e econômica do que propriamente tem a ver com o interesse da população, né? Na medida que não tem nenhum plano efetivo para vacinar realmente e salvar a vida da população. Bom, e nós temos aí que o governo está permitindo, porque vamos ter claro, isso aqui não é um crime que passa, digamos assim, totalmente incólume, aí que não depende, o Estado não está fazendo nada para proibir que isso aí aconteça. Né? A sonegação é um negócio que só pode ser feito, inclusive, pelos capitalistas, porque o trabalhador, por exemplo, ele tem o seu imposto descontado na fonte, seja quem paga salário, imposto de renda, por exemplo, e é descontado diretamente do salário, seja quem, né, que é a maior parte dos impostos brasileiros, que recaem sobre o consumo. Então o cidadão vai lá comprar um pacote de arroz, 1 litro de gasolina, seja lá o que for, e paga diretamente na fonte, é descontado. E os capitalistas recebem esse dinheiro, são sonegadores, é um crime, né? E a gente vê, inclusive, que tem gente aí na cadeia, às vezes até por vários anos, por roubar um pacote de bolacha. Com capitalista não acontece absolutamente nada, né? Porque o regime é um regime de conivência com os verdadeiros e os maiores ladrões do país, que não são as pessoas do povo, né? Não são aquelas pessoas que a polícia persegue cotidianamente, mas são esses aí que estão sonegando, né? Ficando com dinheiro que, inclusive, é cobrado da população, né? Em tudo aquilo que a população consome, está lá a presença dos impostos. Toda hora você vê na televisão os capitalistas dizendo: nossa, o problema é o custo do Brasil, é muito imposto, mas eles não pagam imposto nenhum. Né? O imposto que eles dizem pagar, na realidade, a maioria deles estão sonegando de maneira violenta, né? E quando eles não sonegam e o imposto é efetivamente recolhido ao erário, o imposto retorna para o capitalista, né, na forma de benefício, não para todos, mas para uma parcela, como é o caso dos bancos, que surrupiam, né, quase 50% de todo o orçamento público, né, com o recebimento de serviços da dívida, juros, etc, etc e etc. Bom, eu devolvo para vocês, para o Rafael,
que parece que o Bolsonaro tem uma solução para tudo isso. Vai lá, Rafael. Bom, a solução é ele, né? Que por direito divino está aqui para resolver todos os nossos problemas, né? Bolsonaro teve aí num evento, né, das Assembleias de Deus, né, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia, e fez lá o seu discurso, e nele, né, reproduzindo, repetindo uma vez mais todo aquele discurso que se ouve da extrema-direita, né? Disse que o Brasil é um país, que tudo bem, dizem aí que o Estado é laico, mas o Brasil é um país cristão e ele tem um presidente cristão. Vocês estão vendo aí que ora, né, que ergue as mãos para o alto, faz discurso nas igrejas evangélicas. E no seu discurso disse que, aspas, né, batem muito na tecla de sermos um Estado laico, mas com muito orgulho eu digo que o seu presidente é cristão. Acima da nossa Constituição está a nossa fé. Está aquele livro conhecido como Bíblia Sagrada. Nós temos a nossa cultura judaico-cristã, nós preservamos a família, queremos o bem do próximo, queremos um país grande, queremos aproveitar todo esse potencial que Deus nos deu para o bem da nossa nação. Essa foi a oração do Bolsonaro. Aí, o pastor Valdomiro Pereira da Silva, que é o presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia, arrematou, né, que o compromisso elogiou o Bolsonaro, né, e disse: mantenha o mesmo sentimento que demonstrou no início da sua campanha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O próprio pastor fez uso do slogan da campanha eleitoral do Bolsonaro de 2 anos atrás, né? Mesmo que o próprio Bolsonaro já tenha deixado aí esse âmbito de fazer a campanha eleitoral, né, um pouco de lado. Mas interessante notar também o seguinte, né? Participaram aí do festejo religioso o general Augusto Heleno, chefe do gabinete de institucional, o deputado Marco Feliciano, do também é pastor da Assembleia de Deus, né? E 4 parlamentares baianos que são da Assembleia de Deus, dentre eles aqui o deputado federal Alex Santana e o deputado estadual Samuel Júnior, ambos do PDT. Então quem acredita aí que, né, ainda há uma esquerda e que dá para fazer um acordo, bom, eles estão nesse acordo aqui, né? Um acordo que coloca, né, o presidente que só foi colocado no governo por conta do golpe de Estado. Então, né, temos que chegar à conclusão de que o golpe é divino, obra de Deus, né? Veio de cima da Constituição, passou o Bolsonaro por cima da Constituição, né, com uma Bíblia embaixo do braço, e colocou o país na situação que a gente está. Numa nota, né, o bispo Malafaia, primo Daniel, né, primo do Silas Malafaia, morreu por complicações da Covid-19. Está aí a imagem do cidadão, que também, né, com suas ligações aí. Comentário sobre isso, companheiros? Só um breve comentário. A morte do bispo aí, do Malafaia, bispo, né? Mostrando aí que esse aí é o setor que dizia que a Covid era uma farsa, né? E nós estamos vendo aí, nós vamos falar depois dos números da Covid, mas a incidência, essa semana morreram prefeitos, né? Morreram aí vereadores eleitos. Quer dizer, como na medida que há uma generalização da crise, está se evidenciando. E o evento do Bolsonaro aí, muito claro que foi dada a largada para a campanha eleitoral de 2022, né? A direita está fazendo campanha, nós estamos vendo aí o Dória aparecendo como o defensor da vacina, né? E o Bolsonaro, além de também liberar verbas para a vacina, que nós já tratamos aqui para defender interesse, nós vamos falar desse tema daqui a pouco, mas ele está aí buscando um setor importante da sua base eleitoral, né? Um setor dos setores mais atrasados, a cúpula dos setores da igreja, né?
E, inclusive, como foi destacado aí pelo Rafael, setores vinculados a partidos de esquerda, né, que estão lá comungando, né, da mesma ideia, né, reacionária, obscurantista, né, de que o país, o Estado, deveria estar subordinado à religião. Né? É uma política... É preciso atentar para isso, porque em nome, supostamente, de uma falsa fé, que aqui todo mundo sabe que essa fé do Bolsonaro é tão verdadeira, né, como a nota de R$ 300. Né? Mas, evidentemente, aí um interesse muito claro de usar de fazer essa politicagem em torno da religião para defender preceitos reacionários, como a submissão da mulher, né? Como a repressão à juventude, né? Como um retrocesso na educação, em várias outras questões fundamentais, né? Em nome, supostamente, de uma fé religiosa que não tem nada, não é real, né? É mero interesse político e econômico dos setores que estão em torno de toda essa mutretagem e dessa campanha eleitoral antecipada. Né? Bom, eu vou passar passo para o João, que se quiser comentar, mas se vincula a um problema, porque hoje a Folha de São Paulo divulgou aí uma pesquisa, supostamente, né, em torno do problema da aprovação do Bolsonaro. E isso aí fica muito evidente de como a direita, né, pesquisa, a gente sabe que pesquisa é ferramenta de campanha, né? Pesquisa não é estatística, não tem nada a ver com a minha área, com a matemática, né? Mas é um dos maiores e principais instrumentos de campanha. E aí vou passar para o João ele comentar aí qual é o interesse, por que pesquisa agora? Por que pesquisa de aprovação? Por que não uma pesquisa eleitoral, por exemplo, colocando o Lula e o Bolsonaro e o Dória para ver quem que o povo quer votar? O que está por detrás disso aí, João? Bem, a pesquisa do Instituto João Dória... Não, Instituto Datafolha, perdão. A pesquisa do Instituto Datafolha diz o seguinte, né? Diz que o Bolsonaro está com 37% de ótimos ou bom. Diz aí, o interessante é que tem que analisar os dados, porque os dados eles também criam um mundo à parte baseado nesses números, que nem os números que eles mesmos apresentam dizem o que eles querem dizer. Estão falando que o Bolsonaro tem aí a melhor avaliação desde o início do mandato. Enquanto isso, de acordo com o Datafolha, é a melhor avaliação que o Datafolha apresenta desde o início do mandato dele, eu sou obrigado a destacar uma questão. Essa é a pior avaliação de um presidente no seu segundo ano de mandato desde Fernando Collor de Mello. Levando em conta aí, naturalmente, apenas os presidentes eleitos. O Brasil teve 2 presidentes não eleitos nesse período, Michel Temer e o Itamar Franco. Ele é o pior de todos, levando em conta que o Collor também é uma anomalia, porque o Collor foi derrubado nesse ano, ele caiu. Então, fora um presidente que foi derrubado em 92, o grande Bolsonaro aí está como o presidente mais mal avaliado de toda a história do Brasil desde a redemocratização. Então, assim, nós temos uma situação aqui que eles falam que é a melhor avaliação do Bolsonaro. Pode até ser, de acordo com o Datafolha. Eu acho que o número em si, vou entrar nisso também, é um pouco fantasioso. Mas se fosse a melhor avaliação do Bolsonaro, é a pior avaliação que um presidente já teve. Fora o Collor, naturalmente. O Collor é um caso à parte por causa do impeachment. Então, assim, eles estão inventando um presidente popular. Mas ele não é, e nem a pesquisa os caras conseguiram forçar para dizer que o homem é popular. Porque, finalmente, nós estamos falando aqui de 37% das pessoas que responderam a pergunta por telefone, sou obrigado a dizer por telefone, quer dizer, as pessoas que não têm telefone não participam da pesquisa. E as pessoas que não têm telefone, nós nunca vamos saber o que elas pensam. E elas são um percentual grande da população, e eu tenho a ligeira impressão que a população muito pobre que não tem telefone não vota no Bolsonaro. Eu tenho essa impressão. Mas nós nunca vamos descobrir, porque o Datafolha só faz a pesquisa por telefone. Bem, dito isso, 37% achariam, no mundo do Datafolha, o presidente ótimo ou bom. 29% acham regular. E 32% acham ruim ou péssimo. O Datafolha, apesar de falar de dar na manchete em letras garrafais que essa aqui é a melhor, como é que a gente pode dizer, reprovação dele, a gente é obrigado a dizer que isso aqui também é a maior aprovação dele. Essa também, no entanto, é uma aprovação maior do que ele teve em abril de 2019. Quer dizer, ele já também não voltou ao patamar original de acordo com o Datafolha. Mas aí eu quero falar um pouco sobre a própria pesquisa. A pesquisa é muito interessada.
A Folha de São Paulo está em campanha contra o Bolsonaro e na atual etapa, por conta de pesquisas que eles mesmos publicaram, eles precisam de um Bolsonaro forte na eleição. Por quê? Porque na atual etapa apenas um candidato se demonstrou aí viável eleitoralmente. O nome é o do ex-presidente Lula. Eles precisam conduzir uma campanha de terror na população de que o Bolsonaro vai se reeleger. E é uma possibilidade real, mas não é um problema meramente de possibilidade. É um problema de que eles precisam de um bicho-papão para viabilizar o candidato deles. Isso aí ficou claro na eleição de São Paulo, onde o atual prefeito Bruno Covas só conseguiu se eleger se tornando a alternativa de um dos dois campos reais com perspectivas eleitorais no Brasil, que é a extrema-direita e a esquerda. O Centrão mostrou não ter voto, ele só consegue ter voto surrupiando o voto de uma outra fração. No caso aqui, como o Bolsonaro é candidato e não dá para roubar o voto da extrema-direita do Bolsonaro, dá para tentar, mas não vai dar para conduzir uma manobra nesse sentido em larga escala, o voto vai ter que ser da esquerda. Então, no caso aqui, precisa mostrar, ou pelo menos fingir, que o Bolsonaro é invencível e que o único candidato que teria condições de vencê-lo num eventual segundo turno é um nome aí que seja votável tanto pela direita quanto pela esquerda. E no caso aqui, o nome apresenta-se aí com o nome do João Dória, do Luciano Huck, do Ciro Gomes e de outros políticos profissionais aí dessa natureza. Queria comentar rapidamente que o Luciano Huck está pensando em fechar um acordo com o PPS, que votou o impeachment da Dilma, para ser candidato. E o Ciro Gomes está tentando negociar o apoio aí do DEM. O Ciro Gomes se apresenta como um candidato de esquerda, né? Dizem as más línguas que o Ciro Gomes cogita até o nome do ex-prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto para a vice-presidência na chapa de 2022. A Semineto é um homem de extrema direita, sou obrigado a dizer, eleito aí com os votos do antipetismo em 2016, do bolsonarismo em Salvador. Um homem, assim, que conduziu uma prefeitura desastrosa para a população pobre do Nordeste. Sou obrigado a colocar a família dele, eterno coronel do Nordeste, da Arena, etc e tal, combina muito bem com a família do Ciro, que também foi da Arena, do PDS, do senhor Paulo Maluf. Então a gente tem que sempre lembrar essas coisas. Então a pesquisa ela é muito interessada em mostrar para a esquerda que a única saída seria unir forças com o Centrão, com o PSDB e com outros setores dessa natureza. E por isso o Centrão não vota no PT. Mas já que precisa ganhar do Bolsonaro, o PT poderia, né, fazer aí um acordo e votar no Centrão. Essa é uma campanha de chantagem política que a gente viu ser conduzida, para terminar aqui e passar para os companheiros, pela esquerda em São Paulo, onde falaram que o candidato do PT era inviável e, portanto, tinha de se votar no Guilherme Boulos, apenas para ver o homem perder no segundo turno. Bem, mas falando em mal menor, né, já que a gente está aí na onda do mal menor, eu queria rapidamente passar para o Rafael para falar sobre o problema do Lula, porque aparentemente todos os processos caem por terra, mas ninguém devolve os direitos políticos do homem. Mas é com o companheiro Arthur Silva que vai comentar esse tema aqui. Mais um processo foi... O Lula foi inocentado, processo suspenso. É o 7º. A CUT comemora, mas tem mesmo o que comemorar, tá? A gente vai resolver o problema do Lula processo por processo. Quantos teriam sido aqui? Deixa eu ver, do golpe para cá, são 4 anos... 7 processos em 4 anos. Eu acho que lá para 2032 o Lula pode concorrer de novo, tá tranquilo. O que você acha desse cálculo? Mais ou menos por aí, companheiro Antônio Carlos? A situação Bom, o Lula, no começo dessa semana, né, ele foi inocentado pela 7ª vez. Eu vou falar, bom, 7 vezes, então agora o Lula está quase livre e desimpedido para, quem sabe, até ser candidato a presidente da República. Não, isso aí está longe de ter a ver com a realidade, né? O Lula já é o 7º, como o 7º processo do qual ele se vê livre, né? Entre os processos anteriores estava aí a acusação de formação de quadrilha, o quadrilhão, né? Acusação de obstrução de justiça, o caso envolvendo o irmão dele, o Frei Chico, e da suposta invasão, alegação de invasão do triplex. Que o Lula já foi acusado de ser dono do triplex, que não era dele,
e também de invadir o triplex que supostamente seria dele. Quer dizer, preso por ter cão e preso por não ter cão. Né? Mas agora, esse processo do qual ele se livrou essa semana, dizia, segundo a própria defesa do ex-presidente Lula, dizia a respeito a delações, aquelas delações super premiadas, né, feitas pelo Emílio Odebrecht e pelo Alexandrino Alencar, né, que tentavam incriminar o Lula e o filho dele por ter exercido pressão a favor de setores da indústria automobilística, por exemplo. Isso quando o Lula já estava fora do governo, né, e já não tinha mais cargo nenhum para exercer esse tipo de coação, supostamente contra as empresas, como eles procuraram alegar. Bom, mas o importante é exatamente isso que foi destacado. Por um lado, a defesa destaca que o Lula ele foi inocentado nos processos fora da Lava Jato, né, o que mostra que, fora daquele esquema super manipulado e fraudulento que foi armado em Curitiba, né, sob o comando do ex-juiz fascista do Sérgio Moro, Dallagnol e outros, ficou mais difícil condenar o Lula, né, e por isso a necessidade de um regime de exceção no próprio judiciário, que é a Operação Lava Jato, a necessidade de lutar pela anulação de toda a Operação Lava Jato, que ainda hoje tem defensores entre setores da esquerda, né, e também a conclusão muito óbvia que sem luta, sem mobilização, né, os direitos políticos do Lula não serão devolvidos, né, porque esse aí é o grande temor da burguesia. Eu queria destacar até uma entrevista que ganhou bastante repercussão essa semana e que eu considerei até bastante radical para o tom do entrevistado, que foi o Haddad. Né? E o Haddad, na entrevista, chegou a se pronunciar a favor da devolução dos direitos políticos do Lula e da sua candidatura. Bom, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, que o Haddad fez isso em condições de uma enorme revolta dentro do PT contra os setores que pediram a cabeça do Lula, literalmente, como Jacques Wagner, por exemplo, né, que deu a entender que o Lula devia ser enterrado vivo, que estava ultrapassado, que a geração do Lula já era. Quer dizer, não é toda a geração do Lula, porque o Jacques Wagner, como vocês conhecem, não pode ser dito que ele é um garotinho. Né? Eles querem... É só a geração daqueles que começam com a letra L, né, e terminam com a letra A, e que foram perseguidos pelo regime. Os demais podem. Pode ser velho, desde que não seja o Lula, é isso que eles estão querendo dizer. Mas o Haddad se pronunciou, e os termos nos quais o Haddad se pronunciou, embora mostrasse essa pressão que vem da base do PT, foi dizendo o seguinte, que precisa haver uma reparação de tipo moral com o Lula, como se houvesse uma dívida da sociedade em inocentar. O problema não é esse. Né? Não é o Lula que precisa de pedido de desculpa, de reconhecimento do caráter arbitrário, golpista da justiça. São os trabalhadores e o povo brasileiro que precisam de inocentar o Lula, não inocentar o Lula, que precisam dos direitos políticos do Lula, né? Porque o Lula é uma ferramenta imprescindível para mobilizar os trabalhadores nesse momento. Em algum outro momento pode existir outra. Né? Em algum momento não existia o Lula. Mas nesse momento, né, não vai ser o Haddad, não vai ser o Jacques Wagner, não vai ser o Ciro Gomes, né, candidato da direita e aliado do PFL, né, que podem cumprir com esse papel. Então, a colocação do Haddad, na realidade, é um desvio da situação. Porque o problema não é um problema simplesmente de natureza jurídica. Né? Não se trata de um reconhecimento ao Lula. Nós, né, o movimento operário, a classe operária brasileira, os explorados brasileiros, precisam, né, e por isso o PCO vai colocar em movimento em janeiro uma grande campanha pela restituição dos direitos políticos do Lula e por Lula 2022, né, porque a esquerda, a classe operária, os explorados precisam, né, da candidatura do Lula como uma ferramenta fundamental na luta que está colocada aí pela frente. Bom, um exemplo muito claro disso, né, de que como faz falta uma candidatura do Lula, uma candidatura combativa de esquerda, é a situação que nós temos hoje na Câmara dos Deputados. Né? E parece que na Câmara dos Deputados
a disputa começou a girar em torno de... A esquerda parece estar procurando um mal menor. Eu vou passar a palavra para o Rafael falar sobre esse assunto. A informação que chega do blog O Gambiarra Cultural, ao qual fui apresentado hoje pela primeira vez, mas que parece ter conversado com algumas pessoas, etc. Não dá para botar a mão no fogo, mas dá conta de uma situação que é o tal negócio, né? O bloco de esquerda na Câmara dos Deputados, de esquerda, né, vamos fazer assim, várias aspas, enormes concessões, que os considerados pela imprensa capitalista como sendo de esquerda e de centro-esquerda, é um bloco que vai do PT, PSOL, PCdoB, até o PSB e o PDT, mais ou menos. Tá? Eles têm 25% da casa, 132 de 513 deputados. Eles são tidos pela direita, pelo centro, né? Ou seja, a direita, como o fiel da balança. Essa é a informação, o cenário que o camarada que escreveu a matéria aqui pinta pra gente. Aí você vê o problema da política, né, que existe no meio dessa esquerda. Em 2018, quando o PCdoB, né, se prontificou a apoiar o Maia, ele desarticulou todo esse bloco de oposição, que por si só tem todos esses problemas e não vai muito longe, né, na tentativa de barrar o governo na Câmara dos Deputados com só 25% dos votos. E hoje, né, na falta de um Rodrigo Maia, enquanto o Rodrigo Maia não apresenta e não indica o seu candidato, aí, né, o PT, as pessoas de esquerda que têm aí alguma esperança, alguma expectativa, né, na oposição parlamentar, se vem agora às voltas com ofertas indecorosas do deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato do Bolsonaro, que está numa luta contra o Centrão, né? E, para tanto, né, ele tem o plano, veja só, de conseguir coisa de 1/3, 30% dos votos do bloco da esquerda. Então é mais ou menos assim, vocês estão esperando o Maia indicar um direitista? Ó, eu sou direitista, tô aqui, vocês não podem vir comigo? Aí levaram o PT para a mesa de negociação e ofereceram mundos e fundos. Depois de ficar, né, 1 hora em videoconferência com o PCdoB, o Arthur Lira discutiu e procurou para o PCdoB, segundo os interlocutores aqui do blogueiro, dizer, olha, eu não tenho nada a ver com o Planalto, né? Vocês me mandam uma lista de Papai Noel aqui, o que vocês quiserem, eu vou fazer o que é possível para atender. A gente se entende aqui, mas, né, apesar da gente, né, do PP, do Arthur Lira, ter uma relação de muito tempo com o Maia, ele é uma pessoa que mantém e cumpre os compromissos, né? Dizem aí alguns deputados do PCdoB. Ou seja, daria até para considerar, né, apoiar o cidadão. Bem, para o PT, apareceu aqui o seguinte, ó, quer ver? Deixa eu achar a citação que é de doer. Bom, vou resumir. Sentou na mesa com o PT, ofereceu o seguinte, ó, a gente vai mudar esse negócio da lei da ficha limpa, vamos mudar tudo isso daí que está aí, né? Que assim, é do interesse de vocês, então a gente faz mudança na ficha limpa, a gente vê aí uma maneira, né, de combater esse lavajatismo, podemos apresentar um projeto aqui para mudar a forma de financiamento dos sindicatos, dar uma saída aí para os sindicatos, e a gente também não vai colocar em pauta nenhuma daquelas coisas escandalosas, né, as pautas de costumes conservadores tradicionais do Bolsonaro e do bolsonarismo. Bem, aí o que é pior na notícia, eu fico até pensando se isso aqui não é propaganda do inimigo, né? É que a executiva do PT decidiu que vai se reunir para considerar a proposta do Arthur Lira. Aguardando então aí o resultado dessa reunião. O cara aqui que parece que está fazendo propaganda para a direita diz ainda que, acho que é uma intriga, né? Não tem nenhuma citação, mas que os deputados do PT
vinculados à CUT se animaram com as pautas apresentadas pelo Arthur Lira. Como ele fala deputados ligados à CUT, não sei, está falando do Vicentinho, né? Mas talvez uma ou duas figuras ali que trânsito. Bom, do outro lado, o Falcão fez uma declaração, o ex-presidente do PT, fez uma declaração nas redes sociais defendendo uma candidatura de oposição pelo Fora Bolsonaro para a eleição da mesa da Câmara. Ele disse literalmente: o PT não pode votar no candidato do governo. Vacina para todos e todas, impeachment já. Diz aí o deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT. Quer dizer, a gente poderia até pensar, não, vai ver essa articulação toda aí, é um negócio meio esquisito. Não, mas está se discutindo, e a resposta dada aqui pelo Rui Falcão na medida do que o PT pode fazer, refém da política parlamentar, moderada, reformista, etc., é o melhor que o PT pode fazer, né? Defender o Fora Bolsonaro, participar aí com uma candidatura própria para denunciar o governo, né? E bola para frente. Se não tiver nenhum comentário, vamos falar do que fazer fora da Câmara dos Deputados, né? Porque, como a gente viu, não tem muito o que fazer lá, né? Nesse quadro de extrema desvantagem de forças. Mas a corrente sindical nacional Causa Operária, a corrente de ativistas dos sindicatos, do Partido da Causa Operária, está lançando uma campanha nacional contra as demissões e as privatizações. Eu peço para o companheiro Antônio Carlos Silva, que é o nosso coordenador da corrente sindical nacional, Causa Operária, falar para a gente um pouquinho sobre a campanha que os nossos sindicalistas estão lançando em todo o país. Bom, eu queria começar até me referindo ao ponto anterior, porque ele é muito importante para a gente ver o que não deve ser feito, né, pelo movimento operário e pela esquerda. Porque eu até queria destacar uma coisa que a imprensa procurou esconder, e a esquerda também. É que, na realidade, ninguém tem maioria na Câmara para eleger, nesse momento, o presidente da casa. E que os três blocos que existem nesse momento, eles são mais ou menos equivalentes, né? Em números alegados pelos blocos, o candidato, o bloco, supostamente o bloco liderado pelo Maia, teria coisa de 175 deputados. No entanto, por exemplo, faz parte do bloco o PP do Arthur Lira. Quer dizer, então pelo menos um cara já está fora, tá certo? E há de se supor que o Arthur Lira, como todo mundo sabe, o PP, por exemplo, tem cargos no governo Bolsonaro, que já está oferecendo outro cargo. Essa semana demitiu o ministro do Turismo, já dizendo assim, essa vaga está reservada para negociação com deputados, está aberto o balcão de negociação. Então, o primeiro bloco, supostamente 175 votos. O segundo bloco, que é o bloco liderado pelo Arthur Lira, e o bloco ligado aí ao Bolsonaro, teria supostamente 157 votos. Isso se os blocos tivessem esse nível de fidelidade, né, que se supõe aí em termos de relação aos partidos. Bom, e a esquerda constituiria, portanto, um terceiro bloco com 132 votos. O que significa isso? Que, inclusive, vamos aqui deixar bem claro, se a esquerda tivesse disputando para valer, ela estaria na disputa pela própria presidência da Câmara. Evidentemente que se a esquerda lançasse um candidato, tivesse unidade para fazer, isso forçaria que setores da direita se unificassem lá do outro lado para impedir a vitória de um candidato da esquerda, tá certo? Mesmo que fosse de uma esquerda moderada, porque ninguém quer entregar o comando da Câmara dos Deputados, por exemplo, no momento em que o Maia, né, que foi eleito com muitos votos da esquerda, do PCdoB, do PDT, de setores do PT, está sentado em cima de 56 pedidos de processo de impeachment do presidente Bolsonaro. 56. Né? Bom, mas é importante deixar claro que o que está em disputa na própria eleição da Câmara também tem a ver, obviamente, diretamente com a eleição presidencial de 2022. Então está se apresentando aí o candidato do bloco do Bolsonaro, cujo candidato presidencial é o Bolsonaro, o candidato do Centrão, né, liderado pelo Maia, que tem aí, entre os candidatos, possíveis candidatos,
o João Dória, como foi dito aí, o Huck, até o Moro, etc. e tal. Bom, e o próprio Ciro Gomes. Agora, o Ciro Gomes, vamos fingir que ele seria candidato do bloco da esquerda, né? Então, obviamente, que a única medida possível seria essa defendida pelo Rui Falcão, que essa semana eu vi também defendida, por exemplo, pelo o deputado mineiro, o Rogério Carvalho, né? Rogério Correia, que também defendeu essa política, né? É bom lembrar que na época de 2018, quando os deputados queriam faturar eleitoralmente em cima do Lula, o pessoal adotou um slogan que era o seguinte: eu não sou mais o deputado Zé da Silva, eu sou o Zé Lula da Silva. Eu não sou mais a deputado Maria das Couves, eu sou a Maria Lula das Couves, né? Todo mundo botou o Lula no nome porque aquele ali era o momento pré-eleitoral, era para faturar em cima do Lula. Por que nesse momento a esquerda não lança um candidato, José Ruela Lula da Silva 2022? Porque é disso que se trata. Inclusive, né, esse bloco deveria disputar votos com setores da esquerda, da direita. E lá nos setores do Centrão falar, vamos fazer uma frente aqui, porque a gente sabe que essa é a política, inclusive, do PT nas eleições, né? Tinha que pegar o governador lá da Bahia e falar, deputado do PSD, do PP, que é meu aliado aqui no estado, vamos votar lá no nosso candidato do presidente da Câmara, que defende a candidatura presidencial do Lula em 2022, e vamos ganhar o comando da Câmara, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro e vamos melhorar a situação do país. Então, obviamente que a esquerda não tem uma política de enfrentamento, nem mesmo parlamentar. É bom que se diga isso. É uma política que está mostrando a covardia da esquerda, né, de ficar entre o bloco da extrema-direita, liderado pelos bolsonaristas, e o bloco da direita, né, golpista, tradicional, liderada pelo DEM, pelo PSDB, que tem na Câmara o comando do Rodrigo Maia. Quer dizer, é uma política que é uma política política suicida, né, que aponta para uma perspectiva de fazer a mesma coisa que eles fizeram nas eleições municipais, sob o pretexto, aí vai ter todo que tipo de pretexto. Tem o pretexto de votar no mal menor, sabe-se lá quem seria aí o candidato do Rodrigo Maia, ou o pretexto que já foi usado várias vezes nas últimas eleições, de apoiar um candidato, de ser pragmático, votar em algum candidato para faturar algum cargo na mesa da Câmara. Por último, eu queria destacar uma coisa que é importante, que é o seguinte: havia uma tradição no parlamento, né? Em algum lugar essa tradição ela ainda é levantada, que era o seguinte: o partido que elege o maior número de deputados elege o presidente da Câmara. Essa tradição valeu décadas a fio. Essa tradição, por exemplo, foi usada para justificar o voto do PT no deputado do PSDB para presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, em outros lugares, onde o PT votou. Agora, qual é o partido que tem a maior bancada de deputados na Câmara dos Deputados em Brasília? É o PT, é o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o PT não reivindica para si nem mesmo uma tradição reacionária do Congresso, né, que é o fato de ter na maior bancada, lançar um candidato, né, e disputar o comando da casa, denunciando a política da extrema-direita e da direita golpista. É uma política que é uma política suicida, até mesmo, queria te chamar a atenção, do ponto de vista parlamentar, né? Bom, aí eu passo para o próximo ponto, que é o seguinte: nós discutimos que, obviamente, essa política defensiva da esquerda contagia todo o movimento de luta dos trabalhadores. E nós estamos vendo que o movimento sindical, que ficou o ano inteiro de quarentena, agora tem muitos sindicatos se preparando para entrar de férias. O pessoal está cansado de não fazer nada o ano inteiro, né? O pessoal não fez nada, deixou os trabalhadores entregue à própria sorte, né? Quando muito, os sindicalistas faziam alguma live, uma vez ou outra, né? Mandavam uma mensagem para os deputados no Congresso, e agora o pessoal já está programando aí o fechamento dos sindicatos no final do ano, quando nós temos recorde de desemprego, nós temos a ameaça do fim do auxílio emergencial, e nós temos o governo Bolsonaro anunciando privatizações, como o caso dos Correios, da Telebrás, né? E vamos ter claro, vai vir uma onda de demissões enorme no começo do ano.
Porque se no final do ano, que é o melhor momento da economia em geral, nós estamos numa situação crítica, imagine o que nós vamos ver em janeiro e fevereiro. Né? Bom, nesse sentido, nós fizemos uma reunião muito ampla com companheiros de mais de 10 estados no sábado, né? De várias categorias, metalúrgicos, bancários, servidores públicos, correios, professores, etc., petroleiros, onde nós discutimos lançar uma campanha, né? Nós estamos produzindo 10 mil cartazes, vamos tirar dezenas de milhares de panfletos, isso é só uma primeira leva para começar, né? Defendendo que a CUT, que os sindicatos convoquem plenárias, assembleias, todo tipo de iniciativa para discutir a luta, né? Contra as privatizações e as demissões. Né? Trata-se de um problema central, então nós queremos fazer essa discussão diretamente com os trabalhadores nos locais de trabalho, mas também exercer uma pressão, né, sobre os companheiros da CUT, dos sindicatos, porque é preciso tomar uma iniciativa e não é possível sair de férias, né, como se a gente estivesse numa situação normal, né, quando no começo do ano nós vamos ter mais de 200 mil mortos, né, e mais de 50% da classe trabalhadora no desemprego. Então, é hora de uma campanha contra as demissões, né, e contra as privatizações, e é essa campanha que nós vamos procurar empreender nas próximas semanas. Bom, vou devolver a bola para o Rafael, para ele falar sobre o plano de vacinação do governo federal. Vai lá, Rafael. Bom, o governo teve, né, no linguajar popular, teve as manhas de entregar um papel em branco, dizendo, está aqui o nosso plano. Conclusão do documento. Olha, nós não temos informação do que vai ser a vacina, né, de como vai ser feito, de quando ela vai ser dispersada ao público, e, portanto, não podemos apresentar uma data, diz aí o Ministério, que, curiosamente, né, anuncia como um documento, né, um plano de imunização nacional. O documento está divulgado aqui, é público, né, que diz aí como eles vão orientar, como eles vão trabalhar com a vacina para a Covid. Só que eles não dizem, né, com que vacina, como é que vai ser feito. Tem apenas um plano genérico, né, da distribuição do medicamento, que eles não sabem ainda qual vai ser. Né? Apresento aqui os nomes de inúmeras possibilidades de vacinas a serem utilizadas. São várias que foram apresentadas, 13. É um quadro em que você vê que o governo entrou está na disputa, né? É a guerra pelo lucro econômico e político da operação vacina, e é um blefe, né? O João Jorge, com quem já dividi algumas mesas de pôquer, poderia explicar um pouco sobre o que é esse blefe do governo. Falar, não, tem plano de vacinação sim, pode vir que tá sossegado. O problema é que o outro lado também tá blefando, né? O Dória já foi mais ousado e falou assim, não, dia 25 começa a vacinação. Né? Só que tem esses pequenos percalços aí no meio do caminho. Né? A vacina não tem aí 100% de efetividade, já tem efeitos colaterais aparecendo, não é um procedimento amplamente testado. Né? Mas sobre isso vamos adiante, que já são 10 para as 10 e temos outros temas. Bem, agora nós vamos falar de um país um pouco diferente do Brasil, onde existe um plano de vacinação, que é a Venezuela. O filho do presidente Nicolás Maduro foi ao Twitter aí comemorar que ele foi vacinado com a Sputnik V, a vacina russa, que o governo Bolsonaro poderia ter comprado para usar no Brasil, mas ele não comprou. Inclusive, a vacina russa, pelo protocolo estabelecido, pode ser produzida no Brasil, se o governo assim desejar. Os russos estão liberando a fórmula para ser produzida nas nações que compram a vacina. Mas não há discussão sobre comprar a vacina russa. Há discussão sobre comprar a vacina da Pfizer, que precisa ser hospedada aí num freezer de 70 graus negativos, o que você vai encontrar no Brasil, porque o Brasil é esse tipo de país. A vacina russa, no entanto, pode ficar numa geladeira comum, porque ela é uma vacina feita por pessoas normais, apesar da Rússia ser um país muito frio. Mas, voltando a falar um pouquinho aqui da Venezuela.
A Venezuela teve eleições, vitória histórica do chavismo, que hoje controla a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional, o parlamento do país, a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, estabelecendo aí, do ponto de vista institucional, um domínio muito significativo sobre o regime político. Bem, rapidamente, né? Queria falar duas questões aqui. O governo da Venezuela tomou uma decisão importante, ele convocou a eleição apesar do boicote da direita e obteve uma vitória de 91% das cadeiras. A direita, por sua vez, conduziu uma consulta popular para dizer se a população gostava ou não do Maduro. A consulta não obteve aí uma participação muito significativa da população nas ruas. Eles dizem que 6 milhões de pessoas teriam participado aí online, mas aí só Deus sabe, porque a gente viu os robôs do Bolsonaro funcionando, os robôs do Trump, os robôs de todo mundo. Ninguém sabe se o pessoal foi votar, se teve votação, se podiam ter feito uma enquete de Facebook, talvez fosse um negócio um pouco mais sério. Mas não, fizeram uma consulta popular no site deles ali, que ninguém sabe direito como funciona. O fracasso da consulta popular, no entanto, cria uma situação complicada aí para o Juan Guaidó. O Juan Guaidó, ele sustentou durante 2 anos, a ideia de que ele era presidente interino da Venezuela. E por que ele seria presidente interino da Venezuela? Porque ele era presidente da Assembleia Nacional, do parlamento. O mandato do Juan Guaidó agora acabou. Acaba agora em janeiro, nos primeiros dias de janeiro. E aí ele vai ter que ser autoproclamado deputado para se autoproclamar presidente da Assembleia e depois se autoproclamar presidente da República. É um caminho muito longo para ser percorrido aí de autoproclamações e coloca para muita gente um problema sério aqui. Como que o imperialismo norte-americano vai fazer oposição na Venezuela? Porque eles já não têm controle de nenhum órgão real, coloca para os analistas da CIA e uma questão muito complicada a ser resolvida. Enquanto isso, né, o presidente Nicolás Maduro recebeu as primeiras doses da vacina Sputnik V russa e está preparando um plano de vacinação imediatamente. Algumas pessoas já estão sendo vacinadas e logo, logo nós devemos ter notícias aí de quando vai ser o plano definitivo. Queria só agradecer também o superchat aqui do companheiro Sou Eu, que mandou um superchat aqui contribuindo com a nossa imprensa independente. Agradecemos a todos que são membros aí, que fazem essas contribuições. Pedimos para você também que está assistindo, pingar aí a sua moedinha também na nossa transmissão e ajudar aí a manter a única televisão 24 horas no ar da esquerda brasileira. Bem, eu passo aí a bola para o companheiro Rafael Dantas para concluir aí e falar de uma questão que é muito importante. Enquanto a Venezuela apresenta a luz no fim do túnel, os Estados Unidos aí estão tentando fazer a vacinação com a vacina maluca da Pfizer. Só antes do... Rafael, você me permite? Só antes de você ir para o ponto final do programa, destacar que enquanto o João falava, eu também fiz uma votação aqui em casa, tá certo? E votaram 9 milhões de pessoas, e esses 9 milhões querem que o Guaidó vai para a ponte que caiu. Né? Vocês viram aí a votação realizada lá com caixa de papelão, né? Se o cara acreditar nisso daí, pode... eu vou fazer a eleição aqui semana que vem, vou convidar todo mundo aqui para ver quem vai ser o governante brasileiro, e aí a gente vai ver o resultado que vai dar. Vai lá, Rafael, encerra aí. Tá certo. Bom, balanço do... Vamos dar os números do coronavírus para encerrar o que aconteceu na semana. Estados Unidos registrou 20 mil casos, né, em uma semana e mais de 1 milhão no total, né? Ao mesmo tempo, como a gente já discutiu, o drama da vacina aqui no Brasil é uma continuação, né, uma extensão da operação mundial que está se fazendo em torno da vacina mais cara do mundo, né, da gigante Pfizer com a BioNTech, que é a empresa alemã que entrou aí no pacote. E o Trump está aí na reta final, ele que foi, né, como dizem aí, o negacionista, né, o anticientífico, agora na reta final, né, ficou bonito na foto e está aí tentando trazer para si os louros da vitória no apagar das luzes do seu
do seu governo, né? Os Estados Unidos devem começar a campanha de vacinação utilizando a vacina caríssima, né? Caríssima por conta disso que o João também falou, né? Exige aí toda uma infraestrutura que não é só o Brasil não, viu? Não é qualquer posto de saúde nos Estados Unidos que tem freezer de menos 70 graus Celsius. Não é uma coisa muito simples de se conseguir, né? Mas é isso, o Brasil, nesse mesmo aqui, tivemos média, né, de 43.414 casos, média móvel, a maior em 117 dias. E no último sábado foram 44.282 novos casos e 690 mortes. Esse é o balanço aí do último final de semana, com 6.880.595 casos e passamos dos 181 mil óbitos notificados, os famosos números oficiais, né? E vamos continuar nessa semana. Você continua ligado na Causa Operária TV, na imprensa do Partido da Causa Operária. Não perca o nosso jornal diário, no ar desde 2003, em causaoperaria.org.br. Você acompanha as notícias, a análise, a discussão política e os debates aqui promovidos pela imprensa do Partido da Causa Operária. Bom, desejo a todos aí uma boa noite, uma boa semana e nos vemos na programação da COTV.